Já chegamos na lição 9 do nosso trimestre. O tempo está passando rapidamente. Esse trimestre estamos estudando sobre administradores fiéis à espera do mestre. Estamos tendo lições de administração financeira, de inteligência financeira, conforme os conceitos da Bíblia Sagrada, conforme os conceitos da Palavra de Deus. Nessa semana vamos estudar sobre a cobiça. O que é a cobiça, como ela se manifesta, quais os seus perigos e como evitarmos a cobiça. Vamos orar antes de iniciarmos o estudo desta semana. Senhor nosso Pai, obrigado porque mais uma vez podemos buscar na Tua Palavra ensinamentos para a nossa vida, para o nosso comportamento, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Nos abençoa, portanto, nesta semana, em mais esta semana, para que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor quer que aprendamos. Abençoa cada uma das pessoas que vão participar desse estudo, abençoa os lares de cada um, dando tranquilidade, segurança e especialmente fidelidade à Tua Palavra. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos ver o nosso verso para memorizar. Está lá em Lucas 12, 15. Tenham cuidado e não se deixem dominar pela qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. O Senhor Jesus está falando aqui, olha, cuidado com a avareza, cuidado com a vontade de ter coisas, cuidado com o desejo de muito dinheiro, porque a vida não é a abundância das coisas. A vida é muito mais do que isso. Esse mesmo verso pode se referir assim, cuidado com todo tipo de ganância, com todo tipo de cobiça. Cuidado querendo o que vocês não têm. Eu fui procurar, irmãos, alguns conceitos, aqui algumas definições, por exemplo, de desejo. Desejo é a vontade, a ambição ou o desejo, o anseio por alguma coisa. Os desejos podem ser bons, irmãos, e muitas vezes eles são bons. Você pode desejar ter uma boa profissão, desejar ter uma casa, desejar ter uma boa mesa, uma mesa farta. Esses desejos são bons e você deve trabalhar por eles. Mas há alguns desejos que podem ser maus. Por exemplo, a avareza. A avareza é o apego excessivo ao dinheiro. Quantas pessoas que nós conhecemos, irmãos, que têm dinheiro, têm muito dinheiro, mas vivem como pobres porque são avarentos, porque não querem gastar, não entendem que o dinheiro é para prover na vida e não para ser guardado. É para prover as nossas necessidades, os nossos prazeres também, o nosso lazer, mas tem avareza, são avarentos, guardam. Outra definição é de ganância. Ganância é a ambição desmedida por acumular riquezas ou obter lucros. É querer ter muitas riquezas. É querer obter lucro, o melhor, o maior lucro possível. E a cobiça, irmãos, que é o tema da nossa lição, é a ganância por bens ou riquezas. É o desejo desordenado de uma pessoa por riquezas ou posses que não lhe pertencem. É ter o que é dos outros. Isso é que é ganância, irmãos. Está associada também com a inveja. Ganância é querer ter o que é dos outros. É não se conformar com o que você tem, mas querer o que pertence aos outros. A ganância tem causado muitos problemas. Tem causado crimes, tem causado mentiras, roubo, tem causado assassinatos. Veja o 10º mandamento da lei de Deus. O último dos mandamentos da lei, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 17. Não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Veja a orientação de Deus, irmãos, nos 10 mandamentos, na lei moral de Deus. A lei mais importante que Deus deu à humanidade. O 10º mandamento fala para não cobiçar. Não cobiçar nada que é do outro. E começa falando da mulher, começa falando do servo, da serva, os animais. Não cobice os bens do teu servo.
do teu próximo. O Senhor dá essa orientação é explícita, não cobice. A Bíblia também diz, irmãos, que a cobiça é um pecado abominável diante de Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versos 9 e 10, enumera uma lista de pecados. Dentre esses eu vou destacar os que são imorais, idólatras, adúlteros, ladrões, injustos, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, trapaceiros. Esses não vão herdar o reino de Deus. O texto diz que esses pecados são abomináveis ao Senhor. O Senhor odeia esses pecados. Ele não pode tolerar esses pecados e quem os pratica não vão herdar o reino do céu. A cobiça é um pecado terrível, irmãos. É um pecado interno. É um pecado no pensamento. É um pecado não visível. Você pode estar pecando, por exemplo, transgredindo o sábado, todos veem. Ou se você roubar, também vão descobrir. Mas a cobiça é um pecado embutido, vamos dizer assim. É um pecado particular, pessoal. É um pecado privado. Por isso, o seu perigo. É um terrível pecado. Nessa semana, irmãos, nós vamos estudar sobre a cobiça. Vamos ver como ela é terrivelmente má. Vamos ver alguns eventos na Bíblia que mostram como a cobiça é má e como ela não é tolerada por Deus. Vamos ver também como nos precavermos dela. Esse vai ser o estudo dessa semana. Eu espero que cada um de nós aprenda o que Deus quer que aprendamos acerca da cobiça. Como evitá-la, não praticando, não alimentando um pecado tão abominável aos olhos de Deus. Quero desejar uma feliz semana de estudo, uma feliz semana de trabalho, uma feliz semana para todos vocês.